E aí galera, beleza? Bom, mais um exercício aqui de Elixir lá do Exercism. Bom, no exercício de hoje a ideia é que a gente trabalhe com char lists. Cara, pelo que eu li aqui, é só uma maneira um pouquinho mais complexa da gente trabalhar com strings. Pode te ajudar se você estiver trabalhando até no quesito desse exercício aqui, que a gente vai dar uma olhada, que é quando você precisa remover ou trocar caracteres Unicode e você só sabe os códigos desses caras, né? Você não sabe exatamente como representar esse caractere no código para ele ser alterado numa string. São casos de uso bem específicos, mas que existem, né? Então, bom, aqui a gente está lidando com char lists e ele diz que uma maneira de você criar um char list no Elixir é com o till e o c. Você abre aspas duplas. A partir desse momento, isso aqui é representado como um char list. Tá? Ele diz que se você tiver em versões mais antigas do Elixir, os char lists são representados por aspas simples. Ele diz que tudo é muito parecido com as strings, né? Eles só se diferenciam em uma coisa. O char list é uma lista de inteiros. E esses inteiros representam os valores Unicode de cada caractere. Então, essa lista 65, 66 e 67 representa o char list ABC maiúsculo. Aqui ele está falando que se você quiser verificar o código de um determinado caractere, você precisa colocar uma interrogação e o caractere logo após ele. E aí você vai ter o valor Unicode que representa aquele caractere. Então, nesse caso aqui, o A maiúsculo seria o 65. A gente pode ver até aqui em cima. Você também pode criar listas com esse tipo de operador. E no final do dia elas vão ser listas de inteiros lá dentro do seu código, mas elas vão representar, por exemplo, esse char list aqui, que é o rostinho, né? Ele diz que como os char lists são listas, você pode trabalhar como se fosse qualquer outro tipo de lista, utilizando a recursão e o partner matching. Então aqui ele está fazendo o partner matching desse char list. O que ele vai receber é o código Unicode da letra C minúscula, que é 99. Ele diz também que você pode concatenar dois char lists utilizando o operador mais mais, né? Então, tudo que você consegue fazer em listas, você consegue fazer com char lists, né? Porque no final do dia eles são listas de números inteiros. E aqui ele apresenta pra gente outro operador, vamos dizer assim, de controle de fluxo, que é o case. Então, até o momento a gente só tinha visto o conde, né? O conde, e a gente abriu um bloco do, escrevia o end e a gente escrevia expressões aqui dentro para a gente avaliar, por exemplo, age maior que 4, faça tal coisa, né? Agora a gente tem o case. O case você pode passar uma variável para ele. Isso eu não tenho certeza se eu conseguir fazer no conde, mas no case está visível aqui para mim. Eu posso passar uma variável e fazer ele já fazer a comparação igual a igual no próprio caminho. Como, por exemplo, aqui ele vai verificar se o age é igual a zero. Caso seja, ele vai entrar nesse caminho. E eu também posso escrever as comparações como eu escrevia lá no conde, né? Dessa maneira aqui. Bem, eu acho que não tem muito o que falar do case. Ele é uma estrutura extremamente parecida com o conde, né? E você pode ver que aqui ele tem um caso default, que é quando a gente coloca o underscore. Bem, vamos para a instrução desse exercício aqui. Eu vou dar um contexto geral
Mas a ideia aqui é que a gente tenha um sistema, né, de administração. E, bom, para a gente validar algumas coisas nesse sistema germânico, no alfabeto deles existem alguns caracteres que a gente não utilizaria, né, como caracteres latinos. Então eu sei que tem uma tarefa que é de remoção desses caracteres. Aqui, ó. Nesse caso. Então a ideia aqui é criar maneiras da gente sanitizar melhor, né? Essas charlists que a gente vai ter como entrada. Então a primeira tarefa que ele está falando aqui é para a gente sanitizar nomes de usuários. A gente vai remover tudo que não seja caracteres lower case. Eu já fiz a minha colinha aqui e aí eu acho que vale apresentar isso para vocês. Que foi pegar na internet o código dos caracteres latinos. Então, tudo que é minúsculo vai estar de 97 até 122. Então, esse vai ser o nosso filtro do charlist. Eu vou mostrar uma outra maneira da gente utilizar o Elixir a nosso favor aqui, que é o EX, né? Eu até agora não utilizei o EX aqui nos vídeos, mas isso aqui é um terminal iterativo em que eu posso trabalhar com Elixir de forma iterativa no terminal. Então, como eles disseram, esse operador interrogação vai me retornar o código Unicode daquele cara. E a gente verifica que é 97, bem como a tabela está dizendo. Tá, então, de 97 a 122 são caracteres válidos e a gente vai manter no charlist. Então, vamos escrever aqui o método sanitize. Me parece que é só um método que a gente tem que escrever aqui. É só um método que a gente precisa escrever aqui. Tá, provavelmente isso aqui vai virar uma função recursiva. Então vamos escrever essa primeira parte da função. Que eu tô querendo fazer o seguinte. Vou escrever um case username aqui. E... Bom, eu sei que eu consigo pegar a cabeça do username. Então eu vou utilizar a função HD. Se a cabeça de username for um valor, deixa eu criar essa variável aqui fora. Unicode value. Então, head Unicode value é o head de username. Então, se o head Unicode value for um valor maior ou igual a 97, aqui eu tenho que utilizar o operador AND. Esse when provavelmente é macro, né? Então não vou poder fazer uma função auxiliar para esse cara. E for um valor menor ou igual que 122, eu vou transformar isso aqui só em Unicode para ficar mais visível.
Então, se for um valor sim, eu quero pegar Unicode. E aí eu vou fazer pipe, um sanitize e o resto da lista. Para eu pegar a cauda da lista, eu já vou fazer isso aqui fora. É o tail de username. Então, Unicode. E o sanitize do resto. O path por default é retornar uma lista vazia. Deixa eu entender o que ele está reclamando aqui. Ah, tá. Ele é tipicamente utilizado aqui. Ele está querendo dizer que eu tenho que montar uma lista assim. Beleza. E se ele não for um caractere que está dentro desse range aqui, eu vou pensar. Porque esse caso aqui também é true de retornar a lista vazia, né? É o caso que pararia a recursão, né? Vamos fazer uma avaliação aqui de como que é a chamada de TL para uma lista vazia. E vai estourar erro. Vou fazer uma versão de sanitize aqui, que receba uma lista vazia. A partir do momento que eu receber uma lista vazia, eu retorno uma lista vazia. Se não for uma lista vazia, eu já vou fazer casamento de padrão aqui em cima, que é pegar o valor Unicode e os outros caracteres aqui. Aí, nesse caso, eu verifico se o Unicode tiver essas características, eu faço tal coisa. O que ele está reclamando aqui? Tá falando que others não são utilizados, então beleza. Aí tem outro caso, né? Que é se o Unicode, quando o Unicode, que são esses caracteres especiais aqui, né? A gente tem que trocar esses caracteres especiais por esses caracteres latinos aqui. Mas eu acho que nem... Vou ver qual que é o valor Unicode disso aqui. 228. O valor Unicode desse cara, 246. Ah, aqui eu poderia fazer assim, né? Mais legível. Então, se o Unicode... Aqui eu não preciso de parênteses. Se ele for igual ao Unicode desse cara. Eu vou fazer alguma coisa. Só por uma questão de ficar mais legível. Vou passar esse caso para baixo. E pronto. Vai ter mais ramificações aqui no código, mas a questão de legibilidade fica melhor. E simplesmente... Não, não posso fazer isso. Eu tenho que fazer essas verificações juntas aqui, não tem jeito. Se for esse o caso, eu vou ter o caractere A concatenado com o caractere E, concatenado com sanitize
do resto. Ah, isso aqui é uma lista também. Tem os outros casos aqui de Unicode para caracteres germânicos. Esse cara eu nem preciso mais. Esse é o outro caractere. E a sequência desse O é o OE. OE. O caractere do Uzinho com trema. É trema, né? Acho que é o nome desse acento é o E. E esse B estranho é SS. S. S. Bom, essa é a última coisa que ele fala. E ele diz também que a gente deveria considerar o underscore. Então, basta a gente verificar aqui qual é. É o 95. Então, basta a gente fazer isso aqui. E aí a gente mantém ele. Opa. Pronto. Bem, eu acho que dá certo isso aqui, né? Vamos ver agora. Bom, pra gente sair aqui do EX, né, o Elixir iterativo, a gente pode só dar um Ctrl C lá para abortar o processo e já era. Agora a gente roda um mix test. Vamos ver se passa em tudo. Teve 5 casos com falha. Vamos ver por que deu falha. Remove all solid characters. Ele deu cláusula errada para isso aqui. Tá, eu acho que eu entendi. Eu deveria fazer isso aqui como pattern matching aqui. Então é esse cara. O C string vazia. Quando for eu retorno uma string vazia. Pra fazer o mais mais. Mas aí deixa eu pensar. Qual que é o Unicode de uma string vazia? Vamos abrir o EX de novo. Opa. Que é... Tá, pelo que eu entendi. Opa. Ah, tá. E o casamento de padrão que eu faço aqui deve estar até escrito aqui no README. Ele ensinou a fazer. Que é a partir desse cara. Então é possível fazer isso. Vou dar um mix test de novo. Oh, caralho. A gente consegue testar nosso código pelo EX carregando o módulo. Acho que é 2 pontos. Load, username,
ponto barra username ponto ex. Deixa eu ver como é que eu carrego ex load ex file. É, internet boa. Tá, eu consigo já fazer isso de maneira automática se eu rodar mix ex-s mix. Então ex-s mix. Aí. Isso significa que eu consigo utilizar o módulo username e chamar o sanitize. Um caso que estava falhando era esse aqui. Shift C, E. Vamos ver o que isso aqui vai me retornar. Saquei. Tem que ter um caso default aqui que retorne o Czinho vazio. Vou só dar 2 pontos R aqui. Barra. Não lembro, acho que é 2.c compile, eu acho. Aqui, já recompilou pra gente. Então vamos rodar a sanitização nesse cara. Ele entregou vazio. Não era isso que eu queria que acontecesse. Unicode. Pré-appendado nisso aqui. Oh, papai. O que tá acontecendo? Deixa eu entender como ficaria pra esse cara. Acho que o problema tá aqui. Eu tenho que continuar chamando sanitize para os outros caracteres. Acho que eu entendi. Testar. Exatamente isso. Vamos testar agora no mix test. Fechou, passamos em todos os testes. Bom, utilizamos essa questão do operador interrogação aqui no Elixir. Confesso que não é uma coisa que eu me vejo utilizando muito. Não trabalho muito com essas questões. Também nunca trabalhei com esses caras, mas é bom saber, né? Bom, a gente construiu aqui funções recursivas, né? Chamadas recursivas, utilizando o pattern match de funções. E acabamos utilizando nosso segundo, né, operador de branching, de controle de fluxo, que é o case. Bom, tudo certo. Acho que não tem muito o que comentar desse exercício, ele é bem tranquilo. Então é isso, galera. Até mais aí, até um próximo vídeo.